Neste áudio, vamos ver qual é a vontade de Deus no convívio do casal dentro de casa. Esta orientação bíblica vai te ajudar a terminar com conflitos, se você ouvir e colocar em prática o que Deus manda nos textos que vamos ver. Hoje muitos casais, sejam novos ou já de tempo, vivem em contendas, e isso não é da vontade de Deus. Deus não deseja que o casal vivem debaixo de contendas, pois o propósito da união do casal no matrimônio é que eles se tornem uma só carne. Não apenas no ato íntimo, e sim no seu modo de viver em sua vida, como um, sendo parte do outro, como Deus os criou, como está escrito. A Bíblia diz: Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Livro de Gênesis, capítulo 2, e versículo 21 a 23. Vemos que a vontade de Deus na criação é de um ser parte do outro, mas como vivemos em uma natureza pós-pecado, esta natureza muitas vezes causa contendas e brigas dentro do matrimônio, quando um do casal está na carne. Deus estabeleceu regras de autoridade entre o homem e a mulher, e estas regras devem ser obedecidas, pois elas estão vinculadas no mundo espiritual. A Bíblia ensina que a mulher deve se sujeitar ao marido, como está escrito. A Bíblia diz: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Carta aos Efésios, capítulo 5, e versículo 22 a 24. A Bíblia diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Carta aos Colossenses, capítulo 3, e versículo 18. Esta autoridade que Deus deu ao homem, não é para que o esposo tenha o direito de pisar na esposa, não é isso, está relacionado ao mundo espiritual, pois a mulher é a parte mais fraca, e o diabo sabe disto. Por isso, que o esposo espiritual tem que ter compreensão sobre sua esposa. Para que haja equilíbrio no matrimônio, o casal deve caminhar junto espiritual, seja na leitura bíblica ou na oração, pois vai chegar momento que um estará mais fraco que o outro, e é aqui que está a chave para vencer as contendas. O mais espiritual deve suportar o mais fraco, como está escrito. A Bíblia diz: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Carta aos Romanos, capítulo 15, e versículo 1. Seja o marido ou a esposa, no momento da discussão, o mais espiritual tem que ter consciência que a carne ou o diabo está presente no momento da contenda. Por isso, que quando as coisas esquentar, um dos lados tem que virar as costas e apenas diga: Te amo, amor, e saia. Ficar discutindo não leva a nada, quem ganha é o diabo, pois, quanto mais a contenda continuar, mais fracos os laços do casal ficam. E com o passar do tempo, o diabo sempre vai ter cada vez mais êxito dentro deste lar, e quanto mais o diabo ganha território dentro do casal em contendas, qualquer copo d'água vira uma tempestade, coisas simples deixam de ser simples, e tudo vira motivo de brigas e ciúmes. Deus requer que haja amor e respeito dentro do matrimônio. O esposo deve amar sua esposa, mesmo nos momentos de fraquezas, não amar apenas na cama, e sim amar e compreender no momento da fraqueza na contenda. Deus ensina que o esposo deve amar a esposa, assim como Jesus amou a igreja, como está escrito. A Bíblia diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo.
Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Carta aos Efésios, capítulo 5, e versículo 25, 28. A Bíblia diz: Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Carta aos Colossenses, capítulo 3, e versículo 19. A esposa deve retribuir este amor, e deve respeitar seu esposo. Deus não se agrada de uma esposa que não valoriza seu esposo. Muitas vezes tem irmãs que passam anos orando por seus filhos e suas orações não são respondidas. O motivo é simples. Deus está vendo as atitudes da esposa, que muitas vezes respeita e prioriza outras coisas, mais do que o esposo, que é sua carne. Deus deseja que a esposa seja grato pelo amor do esposo, e o respeite como está escrito. A Bíblia diz: Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Carta aos Efésios, capítulo 5, e versículo 33. Há situações em que o esposo é o lado fraco, e daí a situação inverte. A esposa espiritual tem que dobrar suas orações, pois, no mundo espiritual, é o homem que é o pilar espiritual do lar, o sacerdote. Por mais que a mulher seja espiritual, ela vai levar o peso 2 vezes mais, no mundo espiritual, pois ela está assumindo uma posição que cabe ao marido. A esposa não deve contender, mesmo tendo a razão, não é pela força das palavras que ela vai conseguir vencer um marido carnal, e sim na oração. A Bíblia ensina que mesmo o marido sendo descrente, a esposa tem que estar sujeita, são suas ações e oração que determinará a vitória, como está escrito. A Bíblia diz: Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Carta de 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 1. Muitas vezes, um do casal está enfrentando uma resistência, um conflito dentro do lar, por algo que um deles plantou lá atrás. Naquele momento, em que um estava no espírito, e outro estava na carne, e servia como pedra. Deus tudo vê, e o que se planta, se colhe. Então aguenta e suporta este momento de fraqueza, e o ajude a se fortalecer, não contenda, não briga, pois você está colhendo algo que plantou. Então, não reclame, apenas ore e vença a situação. Para terminar este áudio, deixo este texto bíblico, em que Jesus deseja que a vida do casal e seu lar seja construído sobre a rocha, que é a palavra de Jesus, e não sobre a areia, onde não há a palavra. Construa seu lar sobre a rocha, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Evangelho de Mateus, capítulo 7, e versículo 24 a 27. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Clique em inscrever-se, no ícone no canto inferior direito da tela. Ou no inscrever-se, na tela do YouTube deste canal, para receber novos conteúdos, e deixe seu like, para ajudar o sistema a divulgar este vídeo. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.